Bom dia, gente. Curte a live, compartilha. Bom dia, gente. Curte a live, compartilha. Amém? Obrigada, Leandro, por seguir. Gente, curte a live, compartilha. Esse dia eu tenho sumido aqui. Já tem uns 2 a 3 dias que eu não faço live. Muita coisa aconteceu. Mas Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Curte a live, compartilha. Obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento, Jesus. Oh, Deus, só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. Não há outro além de ti, Deus. Curte a live, gente, compartilha. Curte a live, compartilha. Nós tínhamos parado no Salmos 45, não foi? Hoje nós vamos fazer menção dos Salmos 46 e os Salmos 47, tá bom? Salmos 46, Salmos 46 e 47. Curte a live, compartilha. Curte a live, gente, compartilha. Ajuda aí. Curte a live, compartilha. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Salmo 46, Salmo 47. Curte a live, gente. Compartilha para mais alguém. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Não há outro além de Deus, né? O Senhor é o único Deus, o nosso Deus, Senhor Deus. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Curte a live. Compartilha. Deixa Deus te usar. Curte a live e compartilha, por favor, gente. Vamos fazer menção do Salmo 46 e 47. Vamos lá? Vamos ler então, né? Vamos ler os Salmos 46 e 47. O Lucas aí chegando, né? Bom dia, você acordou agora, quase agora. Hoje eu tomei café. Com a graça de Deus. O Máscara aí dando bom dia também, né? Bom dia. Gente, curte a live, compartilha, por favor.
Obrigado, viu, Máscara, por estar curtindo a live. O Nilson aí também chegando, né? Dando bom dia, viu? Gente, curte a live, compartilha. Esses dias eu não tenho feito live, já tem uns 2 dias que eu não faço live. Muita coisa acontecendo, né? Às vezes a gente vem trazer aqui uma palavra, as pessoas não se atentam ao que Deus está falando. Às vezes colocam um comentário que não agrada, que não, tipo, não edifica nada a minha vida. E não presta atenção no que Deus está falando, né? Aí eu dei uma parada, porque eu falei, Senhor, o povo não tá com nada. O povo não tá querendo saber de Bíblia, o povo querendo só, tipo, difamar, né? Vem pra internet pra difamar os outros, sendo que eles não fazem nada. Eles não fazem nada pra obra de Deus, não fazem nada e fica vindo na live só pra atrapalhar, né? Pra desmotivar a pessoa que tá falando uma coisa que nem é dela ou dele, né? Ele usa a internet dele ou a internet dela para glorificar o nome do Senhor, para estar pregando uma verdade, né? Que é acima da minha verdade ou de qualquer verdade sobre a face da terra. E o povo não quer saber disso, gente. O povo quer live só de louvores, né? Nada contra, né? Só quer lives que falam coisas que não edificam nada, que não muda a vida da pessoa, mas vem para live de uma pessoa que prega a verdade, vem na live de alguém para poder estar ali atacando, falando besteira, ou às vezes falando um palavrão, sabe? Falando coisa assim para poder, tipo, defamar a pessoa, sabe? Sendo que a pessoa nem conhece você, nem sabe da sua vida, não paga o preço que você paga, não busca a presença de Deus, não tá nem aí com Deus, mas vem aqui na live da gente para poder difamar, ficar xingando. Isso eu acho muito errado, sabe? Por isso que eu dei um tempo de internet, eu falei assim, eu não vou mexer com muitas coisas não, Senhor. Por mais que Deus ele fica falando, fala, porque para quem me acompanha mais tempo aqui sabe, né, que às vezes aqui bate de gente olhando aqui, uns 80 pessoas comigo, né? Já chegou até 150, 200 pessoas. E às vezes, gente, só entra, às vezes 1, 2, para poder estar ali falando besteira, para de pregar, para de falar heresia, vai estudar, e falando outras coisas que nem convém falar aqui. Só Deus, viu? Na vida da pessoa que quer realmente ser verdadeiro, né? Porque hoje o povo quer escutar só louvor, só escutar. Não que louvor não liberta, né? A Bíblia fala que o louvor liberta. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores, né? E eu prego aqui muito sobre Davi, né? Davi era um homem que comunicava com Deus através de canções, através de glorificar o nome do Senhor, de glorificar o nome de Deus. E muitas das vezes, gente, o povo não escuta o que a gente tá falando. Eles vêm aqui ficar falando, isso é bonito, não sei o que, não sei o que. Isso esmurece a gente, porque, tipo assim, eu não tô entrando aqui pra mostrar beleza. Eu tô entrando aqui pra trazer um conteúdo que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te dar uma luz, né? Às vezes, talvez não você, mas muitas pessoas que entram aqui tá precisando escutar uma palavra de Deus. Não é uma palavra, gente, só de motivação, não. Motivacional, não. Uma palavra assim que liberta, uma palavra que vem verdadeiramente da Bíblia, que vem verdadeiramente do céu, que vem verdadeiramente do Senhor. E muitas pessoas ficam, tipo, entrando na live só para poder. E eu falei, né, que internet, gente, não é terra sem lei. Internet hoje, se você pegar o comentário da pessoa, ir lá e fazer um boletim de ocorrência, a polícia vai caçar a pessoa. E se achar ela, a pessoa vai ter que pagar uma indenização, né, para outra pessoa. Em dinheiro. Às vezes você não tá nem com nada de dinheiro e tá aí difamando a pessoa, né? Então é muito sério isso. Hoje as coisas mudou. Não é igual antigamente. Você poderia ir pra internet e falar o que você quer. Claro que tem muita gente que faz hoje isso, mas eles têm dinheiro, né? Tem dinheiro, pagar um advogado. Às vezes a pessoa tá indo por influência. Tá vendo um comentário ali que não edifica e tá falando também, mas não tem um dinheiro. Se alguém for te processar, você pagar, né? Então eu acho isso muito sério. Eu verdadeiramente
né? A pessoa tem escolha, é só arrastar pra cima, não precisa ficar me escutando. Não precisa ficar vindo aqui só para poder falar coisas que não edifica, que não agrega nada, né? Então foi por isso também que eu dei uma parada, porque realmente a gente tem que cuidar da gente primeiro, né? Mas é isso aí. Obrigada, viu, Edson, por seguir. Obrigado, Oramil, também. O Luiz aí dando bom dia, né? O Oramil também dando oi. O Márcio tá perguntando de onde eu falo. Falo de Água Boa, né? Eu sou de Água Boa, Minas Gerais. Uma cidade bem pequenininha do interior, então talvez nem conheça, né? Mas é em Minas Gerais. Quem mais aqui? O Nel também, Silva, tá dando bom dia, né? Perguntando se eu tô bem. Tô bem, viu, Nel? E você? Como é que você está? Então aí, gente, vamos lá para a palavra, né? Em nome de Jesus. Olha aqui, Salmo 46, né? Eu tinha parado no 45, agora nós vamos dar continuidade no Salmo 46 e nós também vai fazer menção hoje do 47. Vai dizer assim, ó, o título: A fé perfeita em Deus. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que Davi está querendo dizer aqui, gente? Davi está declarando, né, a fidelidade do Senhor. Ele está dizendo assim, ó Deus, por mais que as águas rujam, por mais que, falando mais detalhadamente, mais explicando, né, por mais que eu estou passando por várias lutas, por várias aflições, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor existe. E muitas das vezes, gente, a gente tem que fazer isso também. A gente tem que declarar a soberania do Senhor, a misericórdia dele, a bondade dele, a fidelidade dele, para que ele venha, né? E nos ajude, nos oriente, nos sustente para passar por essa vida, né? Porque viver aqui na terra dói. Lá em Eclesiastes fala, né? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de tudo, gente. Há tempo até de ser criança, de ser jovem, de ser adulto, de ser mais de idade, né? Mais velho, enfim, mais velha. Mas é isso aí. Há tempo para tudo na terra e a gente tem que saber usufruir o tempo, né? Igual eu também já trouxe muito aqui falando que tempo é precioso. Tempo você não compra com dinheiro, tempo você não compra com nada. Tempo é tempo. Você perdeu 1 minuto, já perdeu. Você perdeu 5 minutos, já perdeu 10 anos, 20 anos, 2 anos. Tempo é tempo. Né? Quem tem hoje 40, 30, 20, 27 como eu, não vai ter como voltar lá no 17, há 10 anos atrás, né? Lá nos 30, quem tiver 40, lá os 10 anos atrás, porque já passou, já acabou. É tempo é precioso, então a gente tem que pegar o nosso tempo para glorificar o nome de Deus e não jogar para fora, né? Às vezes a gente pega o nosso tempo e joga fora, digamos assim, no jogar fora, que a gente não usufrui, a gente não faz algo que vai fazer a gente colher, como diz a palavra, bênção, né? Mas sim maldição, porque quem planta o mal vai colher o mal. Às vezes nós pegamos o nosso tempo, desde estar plantando alguma coisa boa na vida de alguém, nós estamos plantando o mal. Então, se a gente plantar o mal, a gente vai acabar colhendo o mal. Tá lá em Gálatas, né? Que fala, tudo que o homem plantar, ele também vai ceifar, ele também vai colher, né? Enfim, mas é isso. Olha o outro aí, do que ele veio falando, ó, pessoas tristes me deixa feliz. O choro de desespero do outro me faz rir. Olha pra você ver, ele ainda nem coloca o nome, né? A pessoa é tão fajuda, nem o nome ela coloca. Você entendeu, gente? Então, é isso aí que você vê aí, ó. Vocês vão ver isso aí. É só Deus na vida da pessoa, né? Para ter misericórdia. Só Jesus. Fábio, muito obrigada por seguir. Vamos lá para você ver, gente, ó. Mais aqui, ó.
Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. O que Davi também está declarando aqui, que por mais que ele estava sofrendo, passando por muita coisa, para quem não sabe, né, gente, Davi, ele errou muito, pecou muito, mas ele se arrependeu de verdade. Esse arrependimento não veio de um dia para a noite. Esse arrependimento, ele teve que buscar. O que o livro de João fala? Que para a gente buscar, né, aquilo que faz o quê? Que produz em nós frutos dignos de arrependimento. Então é diferente. Você se arrepender ali de remorso, se arrepender ali de culpa, você se arrepender ali porque você falhou, você errou, mas para produzir de verdade no meu coração, no teu coração, frutos dignos de arrependimento, você precisa buscar. E Davi buscou, e quando mais ele buscava, mais ele via a sua miséria, mas ele via o quão ele era miserável, pobre e nu, né? Porque tinha afastado muito de Deus, da presença de Deus e só o Senhor na vida dele. Obrigada, viu, Evangelho, por seguir e por republicar também a live. Então é isso, gente. Olha aqui para você ver o verso 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, declarando a grandeza de Deus, né? Olha, o verso 7. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Olha para você ver, talvez alguém aqui, né, já escutou muito isso, né? Mas isso é Davi declarando, né, a grandeza, a fidelidade de Deus, o quão Deus era bom na vida dele, o quão Deus era tudo para ele, na verdade. E ele estava buscando ali, gente, um verdadeiro arrependimento sincero. E não foi fácil, viu? Para quem conhece, né, tudo indica que foi 145 salmos escritos por Davi, são da autoria de Davi, né? São 150 salmos. Tudo indica que são 5 não são dele. Um é de Esdra, o outro é de Moisés, tudo indica que é, né? Os outros não me recordo agora. Mas vamos supor que é 145 salmos escritos por Davi. Quem aqui já ouviu falar do Salmo 119? O Salmo 119 é um das partes maiores que tem, né? Assim, dos salmos. E ele, gente, ele buscou demais, ele se entregou de verdade, entendeu? Então, o que eu quero também falar aqui nessa manhã é o seguinte, que quando a gente quer realmente se arrepender, sair da vida errada, sair da vida de pecado, de iniquidade, a gente precisa buscar um arrependimento verdadeiro. Claro que o começo é assim mesmo, você pensa, nossa, eu errei, nossa, eu falhei, nossa, eu preciso voltar para a igreja, nossa, eu preciso voltar para Jesus, nossa, eu preciso voltar para o Senhor. Mas este processo de arrependimento, eu e você, quando a gente passa, a gente precisa buscar, porque senão não vai ser uma transformação, vai ser tipo uma manipulação sentimental ao Senhor. E Deus não é manipulado, gente. Deus não é igual às pessoas, que muitas pessoas vestem uma máscara, né, para poder querer alguém, namorar alguém, relacionar com alguém, seja amizade, seja amoroso, né, amorosa, mas com Deus não tem como a gente barganhar. Deus vê tudo, Deus conhece o profundo, o oculto e o escondido. Então, para mim e para você realmente se arrepender da vida, né? Igual exemplo, quem já foi do mundo, que se converteu e passa para a igreja, precisa de um processo de arrependimento. E ela não vem assim, ó, estalar de dedo, não. Claro que por mais que é Deus, né, por meio do teu Espírito Santo, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aquele processo de você se arrepender, aquele processo de você mudar de vida, é longo, é demorador, às vezes dura 1 ano, 2 anos, né? É um processo, depende de muita gente. Tem gente que liberta com 3 anos, 5 anos. Tem gente aí que está com 10 anos de processo, de renegação de si mesmo, né? Cai, levanta. E essa é a vida, gente, é realidade, é real.
Nós é ser humano, nós é caído, nós é limitado, nós precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus, né? O evangelho aí, Canta partilhou bastante a live, muito obrigada, viu? O Wilson também, né, seguiu, obrigada por seguir. Olha aqui o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O verso 11. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você pode ver aqui também que ele declara duas vezes, né, que o Senhor é o Deus, né, de Jacó e o nosso refúgio. Por que será que Davi lembra, né, que Deus foi na vida de Jacó, que Deus foi o refúgio de Jacó? Porque, gente, era o que foi pregado para ele, foi o que foi ministrado para ele. E o que acontece com nós hoje? Hoje nós também declara a palavra. Por quê? Porque foi pregado para nós. A gente lê, a gente aprende, a gente ouve, a gente aprende. Então é a vida, e às vezes você precisa lembrar a palavra de Deus para você mesmo, Por quê? Porque às vezes você querer escutar de alguém, Deus pode usar alguém? Pode, mas às vezes você tem que fazer isso por você mesmo. Porque às vezes a pessoa esquece, então é melhor você repetir, para que Deus possa te orientar e te ajudar e te sustentar. Amém? Vamos lá agora para o Salmo 47, que é a continuação. O triunfo do reino de Deus. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus em voz de triunfo. Davi, né, pregando pro povo, declarando a fidelidade pro povo, falando, ajudando o povo, né, a se erguer, a lembrar da soberania de Deus. Olha quantas guerras Deus já nos livrou. Para quem não sabe, né, Davi era um homem de guerra. Então ele estava falando assim, o Senhor já nos livrou de muitas guerras, de muitas coisas, então livra nós de novo. E lembrando o povo, Deus já fez, Deus vai fazer de novo, tipo assim, entendeu? Olha aqui o verso 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Gente, às vezes você precisa declarar a grandeza, a fidelidade de Deus, por mais que a sua realidade hoje não é legal, por mais que a sua realidade hoje parece que Deus te esqueceu, mas Deus não te esqueceu. Deus usa quem Ele quer, gente, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, né? Tem pessoas que é mais sensível a uma pessoa que fala mais tranquilo, tem outros que já gostam mais daquela pessoa que é direta, né, que às vezes até grita lá no ouvido dela, do ouvido dela, mas enfim, a palavra está sendo pregada, Deus está sendo glorificado, e é isso que faz, né, o nome do Senhor ser proclamado, não só aqui, mas em todo a terra, né? Olha aqui o verso 3. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Tá vendo o tempo todo ele declarando que Jacó foi na vida, que Deus foi na vida de Jacó? E para quem também conhece a Bíblia sabe que Deus se manifestava muito assim, né? Deus é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim. E era assim, gente. Então, por isso que Davi está declarando aqui a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Olha o verso 5. Deus subiu com louvores. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Tá vendo? Por quê? Porque Davi se comunicava com Deus através de louvores. Davi, a oração dele era louvada, era cantada, né? Para quem me acompanha aqui mais tempo, desde o verso 20 que eu venho pregando, ministrando aqui, eu falo isso, né? Davi tinha uma forma diferente de se comunicar com Deus. Não era falando, era cantando mesmo. Né? E tudo indica também que Davi tocava. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele tocava lá, né, harpa para o bicho lá sair da vida de Saul, né? Que é outra pregação, é outra parte, enfim. Olha o verso 7. Pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Tá vendo, gente? Às vezes nós usamos a nossa inteligência para tantas coisas, mas nós não usamos a nossa inteligência, o nosso cérebro, né, a nossa mente,
o nosso intelecto para glorificar o nome de Deus. Tem gente aí que canta tão bem, né, para o mundo, mas nunca cantou uma música para o Senhor, nunca cantou assim para Deus. Deus, louvado seja o teu nome, obrigado pela minha vida, obrigado por estar respirando. Enfim, cantar com inteligência, gente. Tem gente aí que não precisa nem ser cristão, cristã, mas é liberta no louvor, é liberta na hora ali que ela tem fé, que ela manifesta com fé, entendeu? Para glorificar. E a gente tem prova disso, biblicamente falando. Deus sarou aquela menina lá, daquela mulher que estava endemoniada, né? A menina estava muito endemoniada. Deus fez viver a vida da filha de Jairo, e tudo indicar que aquele povo não era crente, não era cria em Jesus, não cria em nada, né? Era povo que era romano, trabalhava para outros oficiais, enfim, tinha outra cultura, outra religião, entendeu, gente? Mas quem manifesta fé no Senhor, em Deus, em Jesus, ele é curado, ele liberta, Deus faz milagres, entendeu? Se você realmente praticar a fé, né? E tem muita gente que usa a sua inteligência para tudo, mas não usa a sua inteligência para ir para os pés do Senhor. Já correu para tudo que é tipo de religião, né? Porque Jesus não é religião, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu prego isso e falo disso. Mas, às vezes, correu já para tantos caminhos, sabe? E não se rende a Deus, não se rende a Jesus. Não quer saber, né, dos deuses dos crentes, não quer saber de Deus da igreja, enfim. Mas já correu para tudo e não teve jeito. Às vezes, o que falta agora é isso, você correr para os pés de Jesus, você pedir ele misericórdia pela sua vida, ou por alguém que você tanto ama, né? Porque às vezes não é nós que passa, mas alguém que a gente vê ali sofrendo, que a gente ama, a gente presencia isso, né? Então, o que eu quero falar aqui também, que Deus tá mandando falar, né? Se você já correu para tudo, para todos os lados, agora corra para Jesus, corra para o caminho, né? Que é Jesus, o verdadeiro caminho. Ele pode sarar você, ele pode sarar alguém que você ama, ele pode sarar qualquer pessoa na face da terra, só basta ela ter fé e dar um primeiro passo, né? Em nome de Jesus. A Cláudia aí também chegando, né? Dizendo amém. Obrigada, viu, Jaci, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aqui o verso 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Para quem também me acompanha aqui sabe o tanto que eu falo, né? Que está lá em Isaías capítulo 6, os anjos, né, que chamados serafins, declarando a santidade de Deus. Deus, gente, tem adoração sempre, não para, não cessa. Agora que eu tô aqui fazendo essa live, né, Deus está lá também recebendo adoração. Nós está deitado, dormindo, Deus está recebendo adoração. Deus precisaria da minha adoração, da sua adoração? Não. Mas como Deus não é limitado, Deus não se limita. Deus não é um Deus que fica na nossa caixinha, gente. Deus é muito mais além. Entende? E a Bíblia fala que eles estão lá dizendo, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Eles não cessam de parar isso. E a Bíblia fala também que eles nem olham para a face de Deus, porque com duas asas eles voam, com duas asas eles cobrem o rosto de Deus, com duas asas cobrem os pés de Deus. E ali, né, um olhando para o outro dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Só por aí eu e você não pode declarar com certeza, mas nós pode imaginar, né? Graças a Deus que Deus deu nós também uma mente pra gente imaginar as coisas, né? Enfim. Então a gente pode imaginar o quão é grande e sem explicação a santidade de Deus. Como é que dois seres também, que tudo indica que eles são santos, está um olhando para o outro, tampando toda a santidade de Deus ali, né? E voando e falando, né? Declarando santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Então só aí eu e você pode dimensionar um pouquinho, né? Assim, fazer menção um pouquinho de quão grande é a santidade de Deus. Nós sabe não, porque nós não viu ainda, né? Nós não foi pro céu ainda. Mas nós podemos imaginar o quão grande é a santidade, a soberania, o poder de Deus, né? Enfim.
Obrigado aí por seguir, viu? O Abraão, Manuel, né? Tá falando verdade mesmo. É assim que Deus te abençoe. Amém, viu, irmão? Deus te abençoe também. Olha o verso 9, para tá finalizando pra gente orar, ó. Os príncipes dos povos se congregam para serem um povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e ele está muito elevado. Tá vendo, gente? Vou repetir de novo. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Tá vendo? Deus está muito mais acima, né, do que a gente possa imaginar. A gente pode pregar, tentar explicar um pouquinho, mencionar uma leitura assim de nossas que a gente pode pensar o tanto que o nosso pensamento alcança, sim. Mas a gente não pode afirmar nada que a gente não viu nada, né? A gente só pode tirar respaldo bíblico e fazer, né, uma imaginação, uma dimensão da soberania, da santidade, da grandeza de Deus. Mas é muito mais além do que a gente possa imaginar, né, gente? Deus, ele é maravilhoso. Ele está muito mais elevado do que a gente possa imaginar. Deus ele não se revela para qualquer um, né? Como assim, Ana? Qualquer um? Não é questão de nos diminuir, gente. Mas é a questão de você estar apto, de você estar apta a buscar a Deus, a se render a Deus. Como assim, Ana? É isso assim que eu tô falando. Exemplo. Deus não vai revelar para uma mulher ou para um homem que está com o coração fechado, né? A Bíblia fala, se você hoje está ouvindo a palavra de Deus, não se endureça o vosso coração, mas deixa ele entrar, né? Fazer morada. Outra parte também a Bíblia fala que quem é da carne não discerne o que é do Espírito, mas quem é do Espírito discerne não só o que é da carne, mas também quem é do Espírito. Então, só por aí você pode dimensionar a grandeza do Senhor, né? Então, exemplo, para mim e você saber sobre as coisas de Deus, sobre o sobrenatural de Deus, a gente precisa buscá-lo. A Bíblia também fala, né? Achegai, pois, vós a Deus, e ele chegará a vós. Esse achegar aí é para chegar mesmo perto, gente. Então não tem como alguém falar assim, não, eu sei tudo sobre Deus, eu estou com Deus, enfim. E não ter uma vida assim de achegar a Ele, de ir até Ele, de se render até Ele. Entendeu? Esse Deus aí é fajudo, esse Deus aí não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus verdadeiro, né, que declara lá, que eu acabei de falar, que é santo, 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 e a terra está cheia da tua glória. Pode ser outro Deus, um Deus com D minúsculo, né, mas não um Deus verdadeiro, biblicamente falando. Então, para mim e para você se render ao Pai, se render a Deus, a gente precisa chegar a Ele, chegar mais perto. E a Bíblia fala claramente como é que a gente tem que chegar, até ensina como é que a gente tem que chegar, né? Lá em Mateus 6,6 explica sobre isso, como é que a gente entra, né, na presença de Deus. Primeiro, fazendo aquela oração lá do Pai Nosso, né, que está no céu. E outros livros também da Bíblia fala como é que a gente se comunica com Deus, como é que a gente faz para tocar o coração de Deus. Se humilhar, se arrepender, enfim, se aquebrantar de verdade, porque a Bíblia fala também, em alguma parte dos Salmos aqui, que ele não rejeita um coração contrito e aquebrantado, né? Um coração contrito significa o quê? Que reconhece que é pecador, que é pecadora, que reconhece que errou, que falhou, que fez muita coisa errada, que reconhece que Deus é santo, que reconhece que Deus é o único que pode ajudá-lo, é o único que pode ajudá-la. Essas coisas. E contrito e aquebrantamento é o quê? É se render à vontade de Deus. A Bíblia diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não existe outra fonte, gente, de comunicação com Deus, não. Nós podemos fazer um movimento que for. Exemplo, tem gente que fica tirando até na Bíblia, né, que tem prova que o povo fazia sacrifício para ficar perto de Deus. Fazia, você disse tudo, fazia. No Velho Testamento,
O sacrifício já foi feito. Qual foi esse sacrifício, Ana? Na cruz do Calvário, Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele foi o último cordeiro. Acabou, não tem mais sacrifício. Não precisamos matar cordeiro mais. Não precisamos matar ave mais. Não precisamos fazer nada disso, gente. Não precisa de movimento, não precisa de sacrifício, não precisa de tambor, não precisa de sei lá o que for. Da galinha preta, não sei de que é preto. Não precisa de nada disso, gente. Não precisa de mais nada. Jesus pagou o preço, meu querido. Jesus já fez o sacrifício maior. Qual foi esse sacrifício maior, Ana? Morrer na cruz para salvar os pecadores. A Bíblia fala claramente que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, porque os doentes que precisam de médico. E nós sabemos que Deus é o Deus dos médicos, né? Jesus é o médico dos médicos. E a Bíblia também fala que ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores ao arrependimento. Então Jesus teve um propósito de morrer naquela cruz. A morte de Jesus não foi para desonra, foi para honrar o nome do Pai. Foi para glorificar o nome do Pai. Ah, Ana, mas eu não entendo muito isso não. Acho que você é meio limitada falando isso. Limitada? Limitada é você que abre a mente para tantas coisas, para tantas matérias, né, gente? Igual eu falo aqui direto. Tem gente que estuda filosofia, eu amo. Estuda sociologia, amo também. Já tirava só nota boa. Estuda tudo, química, estuda matemática, português, e vai estudando esse tem a área, geografia, né? História, mas não consegue estudar a Bíblia. Não consegue estudar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai contra o que ela acredita. A Bíblia vai contra o que ele acredita. A Bíblia vai contra aquilo que ele faz. A Bíblia vai contra aquilo que ela faz. Então é por isso que eles escondem tanto para se render a esse livro. Ler livro desse tamanho, né, de grossura, de tão cheio de páginas, mais de 1000 páginas, 600 páginas, igual esses livros aí, né, que é o 48 Leis do Poder. O povo ama esses bobajadas. Esses dias alguém mandou até no PDF para mim. Eu fui tentar ler, gente, só besteirinha, só coisa que não tem nada a ver. Gente, quem entende Bíblia não fica perdendo tempo nesses livros, não. Tem hora que eu fico tentando ler só para me entender a mente das pessoas. O que elas vão achar ler aquele livro? Aquele livro ali vai ajudar em quê? Você manipular as pessoas, você querer ser mais do que as pessoas, sendo que isso é quebrado quando alguém conhece a palavra. Primeiro que você não pode pensar que você quer ser mais do que os outros. Biblicamente falando, você tem que pensar um pensamento que você é servo, você é servo. A Bíblia fala que quem quer ser o maior tá totalmente errado. Tem que ser o servo, o menor. Porque é o menor que agrada a Deus. Você sabia que muitas das vezes aquele que é o pastor, aquele que tá lá no púlpito, nada contra, viu, gente? Tô falando uma forma para você entender. Às vezes Deus tá olhando aquela irmã que limpa o banheiro, que limpa os bancos, que limpa a mofada, que deixa tudo limpinho ali, que limpa o ventilador, entende? Que limpa o chão para você pisar, que põe ali o tapete detalhadamente para você chegar, né, ali com forma prazerosa dentro da igreja, que coloca o cheiro, né, exemplo, o amaciante, o desinfetante, enfim, gente, Deus está olhando aquilo ali também quando você faz para a glória de Deus, não somente para agradar as pessoas, mas para agradar principalmente o coração de Deus. E faz parte, né? Para mim agradar o coração de Deus, eu tenho que agradar o coração das pessoas. Para mim amar a Deus, eu preciso amar as pessoas. Isso é o segundo mandamento bíblico. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que é o coração teu, de toda a tua força, tudo que você puder imaginar, você tem que amar a Deus. Pronto. Amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Para quem me acompanha mais aqui também eu falo, gente, não tem como você amar o teu irmão, a tua irmã, sendo que tu não se ama. É verdade, Deus tem falado muito com isso, por quê? Porque às vezes, gente, a gente esquece da gente e a gente coloca mais amor ainda, afeto na outra pessoa. Isso não é bíblico.
Porque biblicamente provando para você, a Bíblia fala amar ao teu próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar, também tem que ser tu. Porque se você não se amar, como é que você vai amar alguém, gente? Quem tem amor no coração não pode passar para outro se não tem. Então você precisa manifestar este amor na vida do teu irmão, na vida da tua irmã, na vida da tua mãe, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, seja lá quem for, da tua amiga, do teu amigo, amando você também. E como é que é amar você, Ana? Sabe o que eu entendo disso? É o seguinte, você pode ajudar as pessoas, sim, mas você não pode passar acima de tu. Como assim, Ana? Um exemplo, às vezes você quer ajudar tanto aquela pessoa, mas você não tá tendo condições agora no momento. Não tem como você ajudar ela. Entendeu? Então você precisa primeiro pensar em quem? Em tu. Porque se você pensar em tu, você tá cumprindo a ordem, gente. Isso é bíblico. Exemplo, outra coisa também aqui para me explicar. Às vezes alguém te chama para certas ocasiões, certos lugares. Se você falar sim para ela, sendo que dentro do teu coração diz não, você está se sabotando, você está se colocando para baixo, entendeu? Você não está cumprindo a ordem de Deus. Né? Por que Deus falou isso muito comigo, gente? Porque eu era muito assim. Eu deixava tudo meu para mim, para depois. E fazia tudo para as pessoas e eu ficava sobrecarregada. Deus não te dá um fardo, uma carga que tu não pode carregar, gente. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que Jesus, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Se a nossa vida é cristã, se a nossa vida com Deus está muito farda, não tô falando que vai ter momento de fardo não, viu, gente? Não tô falando que vai ter momentos de processo, de muitas perdas, de muitas renúncias, não. Mas eu tô falando, se isso continua muito tempo, você sempre fadigado, você sempre fadigada, numa vida com Deus, tem algo errado. Você não está cumprindo esse mandamento, esse segundo mandamento que eu estou te falando, correto. Às vezes você coloca mais a pessoa na frente do que você. Entende? Às vezes você sobrecarrega com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa. Você sobrecarrega no teu trabalho, com o teu chefe, querendo agradá-lo demais. Às vezes você é aquele amigo que quer dedicar demais, é aquele amigo que faz até mesmo a prova pro amigo, entendeu? Que faz ali a portilha, escrevendo tudo, entende? E você deixa suas matérias de lado porque você tá ajudando teu amigo. Isso não é ajuda, isso é te explorar. Isso às vezes ele sentar ali contigo, também escreveu a apostila dele, né, o caderno dele. Aí sim, mas ele fala assim, não faz pra mim esse trabalho aqui, escreve pra minha amiga. Gente, eu já passei por muito isso na escola, as meninas pegavam os cadernos delas, tocavam dentro da minha bolsa e falavam assim, pois é, Ana, quando você fazer a sua tarefa de casa, você faz a minha também. E eu bobinha lá e fazia tudo. E elas tudo ganhando nota em cima de quem? De mim, das minhas costas. Você entendeu, gente, o que eu tô falando? Eu tô tentando explicar um pouquinho mais a fundo para você entender que é dessa forma que a gente faz. Às vezes a gente não está cumprindo esse mandamento bíblico, que é o segundo mandamento, amar o teu próximo, né? Amar o teu irmão como a ti mesmo. Se você coloca o teu irmão, se você coloca o teu próximo primeiro do que você não está cumprindo biblicamente, gente. Ser cristão, gente, é entender a tua essência, quem é tu em Deus, para a glória do Senhor. Mas não é você ser bobo, você ser boba. Não é você ser uma pessoa assim, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero agradar a Deus e eu tenho que fazer. E não, gente, ser servo de Deus não é nessa parte, não é você ser servo de Deus é uma coisa, ser servo do teu marido é outro, ser servo da tua mulher é outro, ser servo do teu amigo é outro, gente. Ana, mas a gente se manifesta aqui na terra sendo servo de Deus e ajudando as pessoas. Você falou tudo, ajudando as pessoas quando você pode ajudar, fazendo algo para as pessoas quando você tem condições de fazer. Porque se você não tem condições, se você não pode ajudar, você está descumprindo o segundo mandamento bíblico.
Porque primeiro você tem que pensar em você. Soldado ferido não pode tentar ir atrás de outro, não, porque você vai ficar na guerra lá caído. Como é que você tá ferido e você quer curar outras pessoas sendo que você tá ferido? Você tem que ser sincero, gente. Você tem que ser sincera. Às vezes é um exemplo. Tem para tudo debaixo do céu. Às vezes você está enfrentando ali um processo da vida. Vamos colocar uma coisa aqui bem mundial, né? Tá no mundo todo. Tá pegando todo mundo. Exemplo, as crises, né? Do excesso de futuro, que não pode falar a palavra aqui com A, senão a live cai. Você tá passando por esse processo. Ok, você tá buscando ali, tem uma ajuda na terapia, buscando uma ajuda ali também de fazer o que você gosta, cumprindo o que eles mandam, né? Pronto. Aí um exemplo, às vezes tem uma amiga sua ali que não te entende, ou um amigo ali que não te entende. Seja quem for que não te entende, gente, vocês têm que deixar de lado. Vocês têm que se cuidar primeiro, para depois que você se cuidar, você se curar, você estiver bem mesmo, você ir lá e dar atenção àquela pessoa. Porque agora você não é aquele que tem que dar atenção. Você tem que ser atendido. Será que você tá me entendendo o que eu tô falando? Não é que você não pode ajudar a pessoa e dar atenção a pessoas, mas há tempo de você tá precisando de atenção, de você tá precisando de atendimento. Eu acho que eu tô falando de uma forma que vocês estão entendendo, né, gente? Então é isso, às vezes a gente se sabota muito, acha assim, não, servir a Deus é para descer para o outro. Não, gente, para descer para Deus é uma coisa, para descer para o irmão é outra. Porque o primeiro é fazer a vontade de Deus acima de tudo, e a vontade de Deus do segundo mandamento é esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro é você se amar, é você se cuidar, é você se colocar em prontidão, entendeu? Porque aí quando você estiver firme, você estiver bem tranquilo, você vai poder ajudar alguém, porque ali você vai estar estruturada, tá bom? Acho que agora vocês entenderam, né? O Sandrinho aí chegando. Acho que é isso mesmo, né? O dando aí bom dia, né? Bom dia. Eu acho que é Daiane, sei lá, enfim. O Dai, né? Conseguiu, obrigada, viu? O professor aí, né? Tá dando oi. O Dai dando paz do Senhor. Enfim, fala isso, é isso mesmo, gente. Porque tá muito negociado. A Zenage seguiu também, obrigada, viu? Mas é isso aí, gente. Você entendeu o que eu tô falando? Porque muitas das vezes a gente esquece, né? De buscar a presença de Deus conforme a Bíblia diz. Se a gente às vezes for só por terceiros ou por segundos, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu tô falando em sério. Tem gente que é muito movimentado à religiosidade, né? Como assim, Ana? É tudo que o pastor fala, tudo que quem ele ali acredita fala, né? E não, você tem que ir no que Deus fala contigo, no que a Bíblia diz, entendeu? Seguir a Bíblia não é seguir protocolos só humanos, não. Por mais que você, né, entrar numa igreja, você precisa cumprir doutrinas ali, como ela requer. Mas para você seguir a Deus, você precisa seguir a palavra. A Bíblia, gente, ela é muito clara, ela não deixa ninguém besta, não, para baixo, não. Ela deixa a pessoa bem entendido. Porque se você for olhar, hoje em dia, o tanto de gente que está se padecendo muito por causa da religião, não é pouco, não, é milhares, viu? E é só Deus na vida dele e na vida dela. Amém, gente? Vamos estar fazendo uma oração, né? Para estar finalizando essa live. Já estendi até demais, enfim. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu oro, Pai, por cada vida que está aqui agora, por cada alma, Jesus, que deixou seu comentário de edificação, prestando atenção no que eu estou falando, da tua palavra. Ó Deus, orienta o teu povo, ajuda o teu povo. Deus, o Senhor nos chamou para ser livres e não presos. Então faça, Deus, esse homem, essa mulher ser livre. Livre, Pai, da religiosidade, livre da doutrina do homem, às vezes até doutrina do demônio, Deus. Só Jesus na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, essa é minha oração, Pai, que o Senhor venha
quebrar, Jesus, todo o mal que tem nos assolado. Todo o mal, Jesus, que tem rodeado o teu povo de tal forma que faz eles ficar cegos, faz eles ficar cega por causa de falta de entendimento, Deus, biblicamente falando, falta de entender a tua palavra. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, vai tirando da nossa vida toda ignorância, toda falta de entendimento, toda burrice, Deus. Essa é minha oração a Ti, Deus. O Senhor não nos chamou para ser burros, para ser boas. O Senhor nos chamou, Pai, para ser inteligentes, para ser sábios, sábias diante do Senhor. A Tua palavra lá diz em Provérbios, Deus, para a mulher ser sábia, porque a mulher sábia edifica a Tua casa. A palavra do Senhor também diz, Pai, sobre a vida de Daniel, respaldando como o Senhor destacou na vida dele, porque ele era um homem inteligente. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, lá também está declaradamente, Deus, o dom, né, que o Senhor deu para Salomão, porque ele pediu a sabedoria. E através da sabedoria, Pai, ele usufruiu de riquezas, de muitas outras coisas, porque sabedoria vai mais além da gente ficar na nossa vidinha, Deus, na nossa religiosidade, na nossa caixinha, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que a gente não venha te colocar, Deus, dentro de uma caixa, Pai, mas que a gente venha ler a Tua palavra e entender o que Tu fala, o que Tu diz. E como, Pai, o Senhor sabe que a gente não é convencido só por conversas, só por um homem, por uma mulher, Deus, por mais que ela tá cheia do Espírito Santo, por mais que ele tá cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que habita em cada um de nós, Pai, que é da tua parte, que vem do Senhor, que precisa habitar nele, habitar nela, para que a mente dela se abre, para que os olhos, né, espirituais se abrem, Deus, para que as escamas dos olhos caiam e ela entende, Deus, verdadeiramente quem és o Senhor. Quem és, meu Pai, a tua palavra não é limitada, Deus. A tua palavra não é só para um, não é só para uma, Senhor, mas a tua palavra é para todos. Todos que estão aptos a ouvir a voz de Deus, todos que estão aptos, Deus, para ler ela e entendê-la com sabedoria, com inteligência, com ordem, com decência, como disse Paulo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu peço, Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que têm entrado nessa live, eu vi aqui mais de 50 pessoas, Deus, que o Senhor possa, Deus, em nome do Senhor Jesus, seja 5 minutos, se eles me ouviram, seja 10 minutos, seja, sei lá, 40 minutos a 1 hora, Deus, mas que o Senhor venha, Deus, fazer algo diferente na vida dessas pessoas, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer um milagre, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Renova a força deste homem, renova a força desta mulher, faz um milagre, Jesus. Se tiver precisando de cura, cura ele, cura ela. Se tiver precisando de libertação, liberta ele, liberta ela. Se tiver precisando, Pai, de um milagre, aonde, meu Deus, a medicina já disse, como disse para mim um dia, que não tinha mais jeito, que era morrer mesmo, que já tinha acabado, mas o Senhor mudou aquele quadro ali no momento certo, na hora certa, Deus, e mudou para quadro de vida. Deus, eu não sei de onde essas pessoas estão me escutando, mas se tem alguém aqui, Pai, que está enfrentando um processo no hospital, um processo, Pai, de estar numa cama, num leito, Pai, de hospital, eu te peço em nome de Jesus, como tu foi na minha vida um dia, seja na vida também deste homem, seja também na vida desta mulher, seja na vida desta criança. Cura ela do câncer, cura ela, meu Deus, dessa enfermidade que o médico falou que já não tem mais cura, seja qual ela for, Deus. Esta é minha oração a Ti, Pai, que o Senhor venha alcançar, meu Deus, lugares agora, Deus, aonde eu não posso, aonde ninguém pode acessar, Deus, aonde eu não posso, aonde ninguém pode, mas Tu pode, Jesus, acessar. Acessa esta alma agora, liberta ele, meu Deus, da crise, da tristeza profunda, da amargura, Jesus. Arranca deste
peito, arranca deste coração, Deus, toda amargura, toda raiz de males, toda raiz, meu Deus, que tem assolado a vida dessa pessoa de tal forma e aprisionado ela, aprisionado ele, Pai, numa cama, deitado num quarto escuro, não sai de lá de jeito nenhum. Deus, seja na vida deste homem, seja na vida desta mulher. Deus, essa é a minha oração, liberta essa criança, Deus, de toda crise. Seja lá qual for, Deus, seja lá, Deus, qual foi o laudo, Pai, que já deu, Pai, em nome de Jesus. Coisas espirituais só Tu pode, coisas da alma, Deus, que ninguém acessa, Deus, a não ser, Pai, aquele profissional que o Senhor já deixou bem claro para acessar, mas muitas das vezes ele não consegue acessar de uma vez, porque ele também é ser humano limitado, mas Tu, Deus, não é limitado. E eu te peço em nome de Jesus, acessa essa alma agora e liberta ele. Acessa esta alma agora e liberta ela.